Como foi destinado, como está passando para vocês, o estudo do capítulo 7 de Esther. É um capítulo que eu acho o clímax realmente do livro, que é um livro que eu gosto muito, ensina bastante, principalmente para nós mulheres. Eu achei muito bom realmente a gente trazer esse livro Esther para os dias de hoje. É um livro para mim bastante, do meu ponto de vista, bastante atual, onde a gente realmente aprende com Esther a importância de saber a hora certa de estar falando as coisas. Eu acredito que Esther foi uma pessoa realmente escolhida de Deus, que ela realmente tinha um propósito de Deus em sua vida para salvar o seu povo. E nós temos que saber realmente qual que é o nosso propósito para nos preparar para esse chamado de Deus. E nesse livro a gente vê que às vezes que a vaidade foi o propósito dela, que foi através da vaidade que ela se preparou a sua estética, ela se preparou para passar por um concurso de beleza no palácio, foi onde ela ganhou e realmente pôde ali exercer o propósito de Deus em sua vida. Então, só voltando, a gente precisa realmente entender o chamado de Deus e se preparar, como Esther fez. Esther era uma mulher muito inteligente, muito sábia, corajosa, como nós aprendemos aqui no decorrer do livro, que eu pressuponho que ela transmitia muita paz de Deus para o seu rei. E aqui do capítulo 6, que a gente, para entender o capítulo 7, a gente tem que voltar um pouco, a gente observa que a Esther começou a enfrentar uma batalha espiritual. Ela estava enfrentando uma guerra espiritual muito grande. E onde que humildemente ela ouviu as instruções do seu tio Mordecai. Ela encontrou com ele, onde que ele estava realmente muito chateado com o decreto que o rei tinha lançado. E ela foi pedir realmente instrução para o seu tio, as orientações, e ela recebeu orientação tanto dele quanto de Deus. Que por mesmo que ela já estava ali no palácio, ela não deixou de, aqui mostra que ela não deixou de ter intimidade com Deus. Porque a pessoa, quando ela tem intimidade com o Senhor e ela se depara com as adversidades da vida e que ela não sabe como fazer, porque aqui ela se viu num momento que ela não sabia como ela iria agir. Por isso que ela foi pedir ajuda. Ela falou: como que eu vou salvar o meu povo? Que como você já tem essa intimidade, você sabe, a primeira coisa que você tem que procurar é a Deus. E como ela continuou tendo essa intimidade com Cristo, a primeira coisa que ela foi falar para o seu tio é: então peça para o povo fazer uma campanha de jejum, fazer uma campanha de oração, principalmente para mim, que vou me jogar como isca. Fala: gente, ore por mim que eu vou me jogar como isca na frente do rei. Porque não era, segundo as regras da época, não era qualquer momento que você poderia entrar na presença do rei para falar com ele sem autorização dele. Por isso que ela estava pedindo oração, por isso que ela foi se preparar diante dessa sua diversidade. Foi orando, foi jejuando, foi fazendo uma campanha. Irmãs, porque Deus não nos deixa enganar. Ele mostra pra gente quando a gente vai passar por uma adversidade. Só que aí ele nos mostra para nos prepararmos antes, para a gente ir fazendo, para quando a gente chegar naquele momento, realmente que a gente vai ter essa adversidade, a gente está mais preparado, está com as armas do Senhor para a gente ganhar a nossa guerra, a nossa batalha espiritual. Por isso que a gente tem que ficar atento ao que Deus fala conosco. A gente tem que ficar mais sensível ao que Deus possa passar para a gente. Porque o Deus, ele não mostra todo o capítulo da nossa vida, tudo que vai acontecer futuramente. Mas ele nos prepara, ele nos mostra que vamos ter momentos difíceis. E foi isso que aconteceu com ela. Então ela se preparou orando e jejuando e ouvindo que Deus estava direcionando o coração dela. Por isso que aqui eu vejo a importância da gente buscar parceiros de oração, da gente buscar intercessores.
para quando vier essa diversidade, a gente está mais coberto. Aí a grande importância de termos parceiros de oração, da gente ter cobertura espiritual, que jamais uma pessoa pode entrar em uma guerra espiritual sem ter essa cobertura. E principalmente no caso de nós, mulheres, a gente precisa ser mais unida umas com as outras para serem parceiras de oração uma das outras. Porque eu acredito, irmãs, que parceira de oração é muito mais do que uma amizade. Porque a gente só ora e jejuma por uma pessoa quando a gente ama ela em Cristo. Aí você toma a guerra dela para si. Você entende? Por isso que eu vejo aqui que realmente ela tinha essa cobertura, ela tinha essas pessoas para si. Então ela teve a sabedoria, a singeleza, a elegância, toda a calma para saber o momento certo para falar com o rei. Tudo porque ela já estava sendo preparada por Deus. Tanto é que ela foi falar com o rei no seu segundo banquete, não foi no seu primeiro banquete. O primeiro banquete correu tudo bem, mas ela não se sentiu segura o suficiente para falar. Ela só falou no segundo. Então, por isso que ela, para mim, ela teve a sua vitória, que ela soube o que falar. E o que eu acho interessante é a humildade que ela foi falar com o marido dela. Que em momento algum ela desrespeitou o rei, como Vasti fez no primeiro momento. Ela não foi hostil, pelo contrário, ela informou para o rei que ela só estava perturbando, estava falando com ele, porque realmente era uma situação muito, muito forte, que poderia afetar grandemente o seu reino e a ela mesma, que se fosse para uma coisa banal, uma coisa pequena, ela não estaria ali. E como ela falou o que realmente estaria afetando ela, e realmente era muito forte, o seu rei ficou bastante desesperado com a notícia. Tanto é que nessa época tinha bastante formalidades que o rei precisava cumprir. E ele descumpriu com todas as regras, de tão forte que foi a notícia. E ele saiu desesperado para saber o que ele poderia fazer, porque ele já tinha feito um decreto. Ramã, e aqui no capítulo, que eu não vou ler, vou deixar para vocês estarem lendo, Ramã fica desesperado porque ela foi muito corajosa. Na primeira oportunidade que o rei apresentou para ela: faça sua petição, Rainha Esther, e se dará o que deseja, cumprir-se ainda a metade do reino, eu te darei. E ela responde: o meu inimigo e o do meu povo é Ramã. Ela foi muito corajosa em já denunciar o seu inimigo ali na frente do rei. Isso precisa estar ali muito preparada, ali com Deus, para estar fazendo tal acusação. E ela fez. O desespero de Ramã foi tão grande que ele debruçou na hora, suplicando para ela socorro, clemência. E o seu rei já estava tão nervoso que interpretou isso mal, com maus olhos com ele. Foi onde que o seu eunuco, o eunuco que cuidava ali do harém, já falou logo: olha, isso aqui realmente não poderia acontecer, e a gente já pode colocar isso, denuncia caso de morrer. E o Ramã, foi onde que o Ramã foi a morte, em sua própria forca. E onde a gente precisa também tomar cuidado, que Ramã estava achando que estava já era o segundo dia que estava entre os reis, já estava tudo bem, ele estava sendo super prestigiado pelos seus reis. A gente tem que tomar cuidado. A gente acha, porque está todos os dias na igreja, a gente já está salvo ali, tranquilo com o nosso rei. Sendo que a gente só está de corpo presente, a gente não está de mente, não está de coração, não está por inteiro. Entendeu? Então, gente, o que eu aprendo aqui é que através das nossas adversidades e com essas que através das nossas vitórias, mediante as adversidades, que a glória de Deus é manifestada em nossas vidas. Que por mais simples que foi esse momento, que ela se preparou com o propósito de Deus, e o Espírito conduziu, que transformou isso em um momento histórico. Então, eu aprendo muito com Esther. Eu espero que as irmãs também estejam aprendendo com Esther,
Tanto que ela é simples, ela é elegante em estar apresentando, em estar realmente seguindo as orientações de Deus no seu propósito. Por mais simples que ele seja, por mais que a gente ache que realmente ali não tem Deus naquele momento, não há o Espírito Santo, que foi aí que a Esther salvou todo o seu povo, toda a sua nação. Obrigada, irmãs. Um abraço. E Ana Paula, eu espero ter contribuído, senão depois você pode estar complementando aí. Obrigada, irmãs.